Olá, pessoal. Sou a professora Josefina Oliveira, professora de língua portuguesa. Estou aqui mais uma vez na plataforma Gonçalves Dias com o projeto Aprova Mais, o Enem dos concursos, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa programação falando um pouco sobre ortografia. A ortografia é um conteúdo sempre presente em provas de concurso. No geral, são palavras avulsas que eles pedem para você verificar a questão gráfica ou então associados a algumas expressões. Como dentro de uma referência das palavras gerais não dá para nós encaixarmos em regras, nós vamos conversar hoje em relação a algumas expressões que possam causar dúvidas no momento que você estiver escrevendo. Isso aqui não ajuda somente no aspecto de questões objetivas da prova, mas também na própria redação, porque a redação também vai exigir de você adequação ao nível culto na questão ortográfica. E nós vamos conversar hoje sobre algumas expressões confusas da nossa língua. A nossa língua realmente é desafiadora, você pode ter certeza disso. Então, nós temos aqui algumas expressões, iniciamos aqui com à medida que e na medida em que. Olha como elas são muito parecidas, mas elas dão ideias totalmente diferentes. À medida que indica a ideia de proporcionalidade, à medida que estudo, aprendo, certo? A proporção que estudo, aprendo. Então, você pode fazer esse artifício, substituir a medida que por a proporção que. Se der para substituir, esse a medida que é grafado dessa forma. Agora, na medida em que, olha como confunde, na medida em que, dá uma ideia totalmente diferente. Na medida em que indica causa. Ele não compareceu à aula na medida em que está doente. Então, nós temos aqui uma situação de causalidade, equivaleria a dizer uma vez que, já que, certo? Às vezes, eles tentam confundir você na prova, então eles juntam as duas expressões e formam uma expressão inexistente na nossa língua. Por exemplo, eles colocam a medida em que, não é a medida em que, é a medida que, ou então na medida em que, dando ideias de proporção ou de causa dentro dessa referência, tá? Então, fiquem atentos aí caso elas apareçam para você. Temos também outras expressõezinhas confusas, né? Que, na referência do de encontro a e ao encontro de. São muito parecidas, na realidade aqui nós só temos uma inversão da preposição, a preposição de, iniciando uma expressão, e depois no final da outra, e a preposição a terminando uma e iniciando a outra. Então, só essa inversão das preposições me dá informações diferentes. Na verdade, aqui, até informações opostas. Por exemplo, de encontro a indica a ideia de divergência, afastamento. Ao encontro de indica a ideia de convergência, aproximação. Aqui são expressões que são, na verdade, antônimas. E se você errar numa redação, por exemplo, você tem uma intenção de dar uma ideia de convergência e você utiliza a expressão indevidamente, você vai dar a ideia oposta que você pretendia. Olha o exemplo aqui. Às vezes, os interesses políticos no Brasil vão de encontro aos interesses sociais. Percebam que, nesse caso aqui, você faz a referência de ideias contrárias, os interesses políticos contrários aos interesses sociais. Então, você tem uma ideia de oposição, por isso, de encontro a. Quando eu digo, né, nós concordamos em muitos pontos, pois o que você diz vai ao encontro do que eu penso. Então, vai ao encontro quer dizer se aproxima. Tenham cuidado, certo? De encontro a afasta, ao encontro de se aproxima. Aqui são ideias exatamente opostas. Nessas expressões à medida que e na medida em que, elas são diferentes. Uma é proporcionalidade, outra é causa. Agora, de encontro a e ao encontro de, nós temos ideias de oposição. Fiquem atentos. Aí nós temos aqui também a expressão senão. Na verdade, nós temos a palavra senão junto, né, uma palavra, dentro de uma associação aí do significado no caso contrário, de outro modo, e temos a expressão se não separado. É o se condicional e o não advérbio de negação. Então, nós temos a palavra senão e temos a expressão senão. E quando utilizar uma, quando utilizar outra? O senão junto é ideia de caso contrário, certo? Estude, senão você não fará boa prova. O que equivale a dizer? Estude, no caso contrário, você não fará boa prova. Aí você tem o senão junto. Olha o exemplo aqui, ó. Tome conta do seu cachorro, senão ele foge. Equivale a dizer no caso contrário.
Agora, quando eu utilizo o senão separado, lembrando que esse se aqui é conjunção condicional. Então, se é uma conjunção, eu vou poder substituir pelo caso. Então, eu vou substituir por caso não. A referência aí é quando não ou caso não. Olha a associação do exemplo. Ele foi muito ríspido, se não, mal educado, certo? Quando não, ou então, nessa referência aí, mal educado. Eu poderia também dizer assim, estude se não quiser fazer uma prova ruim. Equivale dizer, estude caso não queira fazer uma prova ruim, certo? Então, nesse caso, eu tenho o senão separado. É fácil perceber a ideia da condicionalidade e aí você utiliza a expressão separada. Temos também a expressão se quer, separado, e temos o se quer junto. O se quer junto é uma palavra, certo? O se quer separado é uma expressão. Quando eu uso o se quer junto, nós usamos muito no nosso dia a dia, significa pelo menos, ao menos, ele veio aqui e sequer falou comigo. Quer dizer, ao menos falou comigo, pelo menos falou comigo. Aí você tem esse sequer junto. A referência do exemplo, não disse sequer uma palavra para agradecer. Equivaleria a dizer ao menos ou pelo menos uma palavra. E quando é que eu utilizo, Josefina, o sequer separado? Esse se também, ele tem o valor da condicionalidade. Ele tem o valor da conjunção condicional. Então, eu vou poder substituir por caso. E o quer, nesse caso, é o verbo querer. É a conjugação do verbo querer. Então, quando eu puder substituir por caso queira, aí eu utilizo esse se quer separado. Olha o exemplo. Se quer viajar, viaje, certo? Equivale dizer, caso queira viajar, viaje, certo? Então, nesse caso aí, você tem o valor da condicionalidade, tá? Fique atento. Aí temos o mal com U, mal com L, que a gente tem muitas dúvidas no dia a dia, quando nós estamos escrevendo, se é com U ou se é com L. E vale aquela dica que vocês receberam desde pequenininhos, trocando por bem, trocando por mal com U, trocando por bom, e mal com L, trocando por bem. Lembram dessa dica? E é válida, certo? Sempre que vocês tiverem dúvida, tentem substituir. Se der para substituir por bom, o mal é com U, porque equivale um adjetivo. Se der para substituir por bem, o mal é com L, que tem um valor ou de advérbio ou de conjunção, dependendo do contexto. Olha o exemplo aqui. Ele estava de mau humor. Equivaleria a dizer assim, ele estava de bom humor. Então, eu posso botar bom, então é mal com U. Agora, quando eu digo, ele é muito mal-humorado, ele é muito bem-humorado e não bom-humorado. Então, vale a dica da substituição, tá? Ajuda bastante. As expressões ao invés de e em vez de são duas expressões também confusas que nós temos na língua. Ao invés de, ele sempre vai dar a ideia de contrário. Então, eu só posso usar ao invés de se eu associar dois verbos contrários. Por exemplo, ao invés de chorar, riu. Então, chorar e rir são opostos. Então, quando esses verbos são opostos, eu posso usar a expressão ao invés de. Agora, em vez de, eu posso usar em qualquer circunstância, seja oposto ou não. Geralmente, eu oriento até que na redação você nem utilize ao invés de, que você utilize em vez de. Por quê? Porque em vez de pode ser usado em qualquer contexto, inclusive de oposição. Por exemplo, eu poderia dizer assim, em vez de chorar, riu. Certo? Então, está correto, não tem problema nenhum, que a ideia seria no lugar de. Tá? Agora, por exemplo, se eu dissesse assim, em vez de dormir, saiu. Olha, dormir e sair não são verbos antônimos. Eu uso em vez de, mas eu não vou poder utilizar ao invés de. Por quê? Porque não são antônimos. Então, uma dica que eu dou sempre na redação é que você faça uso da expressão em vez de, no lugar da expressão ao invés de. Só use ao invés de se você de fato perceber a ideia de oposição entre as informações. Olha o exemplo aqui. Ao invés de chorar, ele ria, ele sorria. Contrário, sorrir e chorar são verbos antônimos. Em vez de estudar, preferiu ver televisão, certo? Estudar e ver televisão não são antônimos, por isso que a gente utiliza em vez de, tá? Atentem aí para essas expressões que elas confundem. Face a, frente a, nós usamos também bastante. Só que essas expressões face a, frente a, elas não são legítimas na língua culta.
são marcas de oralidade. Substitua por diante de, em face de, ante, em vista de, perante, em frente de. Por exemplo, eu não digo assim, eu moro frente a uma praça. Não, eu moro em frente de uma praça, certo? Em face da sua desistência, farei um novo projeto. Em face de, certo? E não face a, ok? Tenham cuidado com essa locução prepositiva. Temos também as expressões acerca de, que também confundem muito, né? Nós temos o acerca junto, que equivale a sobre. Falavam acerca de política, esse acerca é junto, que equivale a dizer sobre política. Então, todas as vezes que eu der o valor do sobre, é junto. Existe o cerca de, sem o a, seria só cerca de, que dá a ideia de aproximadamente. Por exemplo, eu digo, cerca de 10 mil pessoas estiveram aqui. Cerca de 10 mil equivale a dizer aproximadamente 10 mil. E temos a expressão acerca de com o verbo haver. Esse a aqui é o verbo haver, que equivale ao verbo fazer, tem o mesmo valor, que associa basicamente aí faz, é o verbo haver, equivalente ao verbo fazer, e a expressão cerca de, dando o valor da aproximação. Então a ideia seria assim, ó, há cerca de 10 anos que eles estudam. Equivale a dizer assim, faz cerca de 10 anos que eles estudam. Eu digo, por exemplo, estou aqui há cerca de 2 dias. Estou aqui há cerca de 2 dias. Equivale a dizer faz aproximadamente 2 dias. Essa é a ideia da expressão acerca de com o verbo haver. Então, nós temos o acerca junto para indicar a ideia de sobre, a respeito de, tá? É a ideia associada. Temos o cerca de, indicando a ideia de aproximação, e temos acerca de, indicando faz aproximadamente. Agora é com o verbo haver, equivalente ao verbo fazer. Atentem aí. Temos também a preocupação com o a, que em termos sonoros, nós vamos ter a mesma pronúncia, mas são grafias diferentes e classificações diferentes. Esse a, sem a presença do H, ele é uma preposição. E eu vou utilizar quando der uma ideia de distância ou de tempo futuros, certo? Fazendo uma referência de futuro, um tempo futuro, associado ao depois. E o a, na referência do verbo, né? E aí a grafia é com H, aqui é o verbo, eu faço quando utilizo na referência de tempo passado. Todas as vezes que eu fizer uma referência a tempo que já foi, eu tenho o a com H, que equivaleria aí, caso o verbo fazer, certo? Por exemplo, daqui a 5 anos estarei formado. Daqui a 5 anos, eu estou fazendo uma referência de tempo futuro. Como é futuro, eu utilizo o a, preposição. Esse a, preposição, é sem o H, tá? Minha escola fica a 200 metros de casa. Esse a 200 metros dá uma ideia de distância, então é somente o a. Agora, quando eu digo há 8 anos que não vejo, quando eu faço essa referência de tempo passado, esse a é com H. Tenham cuidado, inclusive, em estruturas do tipo, há 2 anos ele esteve aqui, há 2 anos, certo? Eu não digo assim, há 2 anos atrás ele esteve aqui. Se eu disser há 2 anos atrás ele esteve aqui, eu estou dizendo subir para cima, descer para baixo. É uma redundância, certo? Não há necessidade do atrás. Por quê? Porque o próprio a já dá a ideia de tempo passado. Então, não utilizem. Digam somente há 2 anos ele esteve aqui, tá? E esse a é grafado com H porque é o verbo haver. Aí teríamos aqui a utilização do onde, do aonde, do donde. Também muita gente tem dificuldade no uso dessas palavras. O onde, ele tem a ver com referência de verbos com a preposição em, certo? Sempre que estiver associado com verbos que pedem a preposição em, eu vou utilizar o onde. O onde, ele equivale em que lugar, certo? Então, eu digo, por exemplo, onde você estava? O que equivale a dizer em que lugar você estava. Então, eu utilizo onde, tá? Agora, quando eu utilizo verbos que pedem a preposição a, aí eu vou utilizar o aonde.
O aonde ele equivale à expressão a que lugar, fazendo a referência da regência do verbo. Por exemplo, aonde você vai? O verbo ir, ele pede preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Então, você tem a referência da preposição. Então, utiliza aonde. Aonde você foi, certo? Aonde você quer chegar? Aí você utiliza o aonde. Agora, se eu disser assim, onde você estava? Aí eu utilizo o onde e não o aonde, tá certo? Porque a preposição aí é a preposição em. Olha como eu preciso da regência do verbo para saber a grafia do onde, certo? É uma preocupação que eu preciso ter, saber se o verbo pede a preposição em ou se pede a preposição a. E quando eu utilizo o donde? Tem gente que acha que o donde é do interior, não é, tá? Sem o preconceito linguístico aí. Mas o donde, ele não é uma marca de oralidade, você pode utilizar, é uma construção legítima da língua. Você pode até preferir utilizar sem a contração, utilizar a expressão de onde, tá? Sem contrair. Mas se você contrair, tá legítimo, tá tranquilo, certo? A norma culta aceita essa contração. O que é o donde? É de que lugar, certo? Então, normalmente associado a verbos que pedem a preposição de. Então, por exemplo, de onde você vem? Quem vem, vem de algum lugar. Então, a preposição exigida é a preposição de. Eu posso dizer de onde você vem, ou eu posso contrair dizendo de onde você vem, certo? Não há problema algum na utilização dessa contração, ok? Aí temos também a expressão demais, certo? Que é uma expressãozinha, a preposição de mais o advérbio mais, né? Dando a ideia de, associando aí, na realidade tem um valor adjetivo, melhor dizendo, e o demais junto, que é uma palavrinha, que pode ter valor ou de pronome ou de advérbio, tá? Dando a referência de intensidade. Como é que eu sei a diferença dos dois, Josefina? Normalmente é só você observar a quem ele se refere. Por exemplo, se essa palavrinha se referir ao verbo, ele está indicando uma ideia de intensidade. Se está indicando a ideia de intensidade, ele tem valor adverbial, então a grafia é junto. Por exemplo, estudou demais, dormiu demais, falou demais. Esse demais é junto, dando a ideia de intensidade, certo? Mas pode acontecer também esse demais junto ser utilizado com valor pronominal. Por exemplo, eu digo assim, João e Maria ficarão nesta sala, os demais ficarão na terceira sala, os demais, o que significa os outros. Aí, neste caso, ele é um pronome definido, também grafado junto, é uma palavrinha só. Então, eu posso ter demais junto com valor de pronome, ou eu posso ter demais junto com valor de advérbio. E sempre a grafia dessa forma. Olha o exemplo aqui, ó. Nós trabalhamos demais hoje. Esse demais intensifica. E o demais separado? Nós temos aí a referência associado à oposição do de menos. Aí, normalmente, ele vem associado a um substantivo. Dinheiro demais, certo? Brincadeiras demais. Então, você faz uma associação com o substantivo. Ele não fez nada demais. Esse demais associado aí ao nada, certo? Geralmente relacionado com esse pronome nada. Nada demais, o nada aí é pronome, tem um valor nominal, então esse demais é separado. Eu posso sempre perceber pela oposição do de menos, certo? Não fez nada demais, não fez nada de menos, então dá para perceber a oposição aí e eu faço a grafia separada. Mas eu posso dizer, mandou dinheiro demais. Esse demais é separado, porque está associado ao dinheiro, substantivo, ao nome e não ao verbo, tá? Então, atentem aí para esse detalhe. Aí teríamos aqui na última parte o emprego do porquê. Eu tenho aqui o porquê separado e sem acento. E vamos ter à frente o porquê junto e sem acento. Aqui eu faço a explanação básica em relação à questão do uso desse porquê. Mas deixa eu dar uma dica bem tranquila para vocês, para não terem problema com o porquê. Todas as vezes que vocês puderem, depois do porquê, subentender a palavra motivo, tá bem aqui associado? Olha, isso aqui vai ser válido. Todas as vezes que após o porquê você puder subentender a palavra motivo ou razão, ou então quando essa palavra motivo ou razão ela já aparece mesmo na frase, ligado ao porquê, você vai grafar esse porquê separado, certo? Porquê é separado.
E quando é que ele vai ser acentuado? Ele vai ser acentuado quando ele estiver no final da frase, quando ele for a última palavrinha da frase. Aí ele vai ser separado com acento, certo? Os demais casos ele vai ser separado sem acento. Ele só é separado com acento quando ele for a última palavra da frase, certo? Olha só o exemplo. Por que você não veio à festa? Equivaleria dizer assim, por que motivo, por que razão você não veio à festa? Eu pude subentender motivo? Pude, então eu separo. É a primeira palavra da frase? Então eu não acentuo, porque eu vou saber que eu só vou acentuar se for a última palavra da frase, certo? Então isso aqui é um porquê separado sem acento. No outro caso, nós temos aqui, ó, ele não me disse por que faltou a aula. Equivaleria dizer, ele não me disse por que motivo. O que é que eu faço? Eu separo, certo? Não está no final da frase. Se não está no final da frase, é sem acento. Essa é uma dica que funciona sempre. Aqui também, do mesmo jeito, você vai substituir pelo pronome relativo. Aqui são orientações que a gente perde muito tempo, né? Eu coloquei aqui formalmente as orientações, mas essa dica que eu dei para vocês vai funcionar. Por exemplo, ó, não vou lhe dizer as razões por que deixei de vir à aula. As razões, ao termo razões, já está aqui, certo? Quando tiver a palavra razão, a palavra motivo, ou razões ou motivos, eu já sei que ele vai ser separado, certo? E não está no final da frase, separado sem acento. E no final da frase, ele é separado com acento. Olha o exemplo. Você não veio à festa por quê? Equivaleria dizer assim, você não veio à festa por que motivo? Por que razão? A última palavrinha aí, né, é o porquê. Então eu vou acentuar. Nesse caso aqui eu separo, porque eu posso subentender motivo, e eu acentuo porque é a última palavra da frase. E quando é que eu utilizo o porquê junto? Quando eu não puder colocar a palavra motivo, certo? Não deu para subentender motivo, eu vou juntar, certo? E acentuado, só se vier o artigo antes, vier um determinante antes, aí eu acentuo o porquê junto com acento. Olha a referência aqui, ó. Não vim à aula porque estava doente. Equivaleria dizer não vim à aula por que motivo estava doente, né? Não dá para botar a palavra motivo, então se não dá para colocar a palavra motivo, eu junto. Não é antecedido do artigo, não tem determinante, então eu não acentuo. Olha o outro caso, não sei o porquê da sua ausência. Não sei o porquê motivo, nesse caso eu não consigo colocar a palavra motivo depois do porquê, então eu junto. E vem o determinante, por isso ele é acentuado. Tá? Revisem essas regrinhas aqui para que a gente tenha condições de fazer o exercício com tranquilidade. Olha o exemplo aqui, uma questãozinha da banca, né? Ele pede para você reconhecer onde está de acordo com a norma culta. Então, as palavras destacadas aqui. Perguntaram-me por que Maria José era tão querida. Equivale dizer assim, perguntaram-me por que motivo Maria José era tão querida. Certo? Então, eu tenho por que motivo, eu separo. Aqui eles colocaram juntos, então não está correto, tá? A letra B, o céu é aonde Maria José deve estar agora. Quem está em algum lugar, não está a algum lugar. Então, não seria aonde, seria onde. Letra C, apresentou-me a muitos autores, por isso tornei-me um leitor voraz. Tá? O por isso aqui é uma locução, certo? É uma conjunção, dando valor, no caso aqui, explicativo, e dentro dessa referência aqui, a grafia está devida. Por isso, está correto, tá? O mal ela se foi, já sinto a sua falta. Mal não equivale a que bom, para ser mal com U, equivale a bem, bem ela se foi. Então, esse mal aqui é mal com L. Perdi quem me protegeu há um ano. Há um ano. É tempo o quê? Passado. Se é tempo passado, esse A é o verbo haver. Então, a grafia é com H. Então, opção correta, letra C de casa. A segunda questão também, ele traz algumas expressões destacadas, né? Ele diz a matéria acerca da clonagem, esse acerca está indevido, né? Esse acerca seria junto, sem o H. Acerca da clonagem equivale a sobre. A letra B ele coloca, apresentou uma resenha é grafado com S, não com Z.
O documento contém informações, o contém está com acentuação indevida, porque o sujeito, o documento está no singular, então o acento seria agudo e não circunflexo. O contém com acento circunflexo é plural. Teríamos aqui na letra D, subsídia, né? Aqui seria o verbo, associado aí dentro de uma referência de subsidia, então não tem esse acento, a falha também de acentuação gráfica. E na letra E, ele coloca não há porquê, não há por que se preocupar, equivaleria a dizer não há por que motivo se preocupar. Então, se eu posso subentender a palavra motivo, o que foi que nós vimos? Nós temos o porquê separado, ele não é a última palavra da frase, então ele vem sem acento. Corretamente aí, letra E, a grafia do porquê. Na terceira questão, é uma questão que exige um pouco mais de atenção, porque ele não destaca as palavras para você verificar a ortografia. Você vai ter que buscar. Então, ele diz, é costume discriminar os jovens, e a razão maior está em serem jovens, e não em alguns dos seus hábitos que fossem em si mesmos perniciosos. Perniciosos está grafado com SC, não tem esse S. Então, está falha aí a letra A. A letra B, a incorporação de um novo léxico, não é incorporação, é incorporação, certo? É uma das consequências de todo amplo avanço tecnológico já que este induz é com Z e não com S, então essa daqui está duplamente falha. Letra C, um pequeno glossário capaz de elucidar a nova terminologia da informática, contribui muito para afastar os percalços do caminho dos usuários iniciantes, aturdidos com tanta novidade. Aparentemente ok, né? Letra D, os maus entendidos. Bem aqui a gente para, não é maus entendidos, não equivale a dizer bons entendidos, é bem entendidos, né? Então esse mal seria com L. E também ele coloca um novo vocabulario, sem o acento não é vocabulário, é vocabulario. Também dupla falha. E teríamos aqui a letra E, muita gente letrada e idosa aderiu ao uso do computador, considerando o não sinal do apocalipse. Tá na moda falar de apocalipse, não é isso? Depois aí do carnaval, esse apocalipse é sem acento, não é acentuado, tá? Então já temos uma falha aí e pesquisador também está indevido, tá? Então a opção correta, letra C de casa. Bem desafiante essa aqui, porque você tem que pisar em ovos. A última questão nossa também em relação a algumas expressões. Não sei por que não socorreram a vítima, não sei por que motivo, tá certo? Talvez tenha sido porque já houvesse chamado a ambulância. Não dá para dizer, talvez tenha sido porque motivo houvessem chamado a ambulância. Então, esse porquê é junto, tá? Aliás, esse é o único porquê aceitável. Olha o determinante acompanhando o porquê. Ele é junto com acento, tem valor substantivo. Numa situação como essa, caso contrário, insistirei na pergunta. Vocês fizeram isso por quê? Vocês fizeram isso por que motivo? Separo, né? Deu para botar motivo. Última palavrinha, eu acentuo. Correta aí o item 1. Fomos a Paris há um mês, certo? Indica tempo passado, esse A é com verbo haver, né? É com H. Então, já está errado aí. Ok? E daqui a um ano, não ocorre crase. Certo? Todos ficarão preocupados se não formos à reunião, caso não vá, né? Não irmos à reunião. Então, nesse caso, dá o valor de condicionalidade. Eu disse que separa, né? Que o se aí seria conjunção condicional. Então, já está errado. Mas não é preciso correr, senão chegaremos muito cedo. Aí, esse senão agora, do contrário, eu junto. Então, está trocado aqui. Opção correta, nós teríamos aqui somente a primeira correta, letra D de dado, tá? E aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje. Vejam o material, né? Vocês têm um link aí na descrição do vídeo. Vejam o material para mais informações sobre ortografia e as questões gabaritadas para vocês praticarem. Um beijo no coração e até nosso próximo encontro.